Pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui, né, para ajudar, né, quem tiver com dificuldade de leitura, sobre esse versículo que o João Batista passou para nós. Eu acredito que foi assim que eu aprendi. Eu acho que a melhor forma de aprender é fazer a transliteração primeiro e depois você fazer a tradução, porque aí fica muito mais fácil. Aí você consegue identificar letra por letra, palavra por palavra, e assim fica muito mais fácil, né? Então aqui, por exemplo, ó, vamos começar a fazer então a transliteração primeira desse versículo, porque aí a gente identifica as letras, palavras, consegue fazer a leitura e a tradução também. Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho a palavra Umoshe. Essa palavra aqui é o Shurek, é uma vogal. Então vamos fazer primeiro a transliteração de cada palavra, né, palavra por palavra, que a gente já vai fazendo a tradução e já fazendo tudo ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho ó, o Shurek, que é o U longo. Então vamos colocando aqui, ó. Eu tenho o U. Esse U aqui, que é o Vav com esse pontinho aqui, é o U, é o U longo. Mas pode olhar na aula de vogal que vai ser esse. Ele é uma conjunção, é o E, a letra E. I aconteceu, I alguma coisa, que nesse caso I Moisés, né? Então essa aqui é uma conjunção. É o Vav conjuntivo, né? E Moisés, né? Que é o que está escrito aqui, ó. Sempre é tudo junto, né, no hebraico. Artigo, conjunção, sempre fica junto com a palavra, né? Mas vamos continuar. Então aqui eu tenho o mem, coloco ele. Mem, o M. Aqui, acima do mem, eu tenho o rolen. Esse pontinho aqui em cima do mem, ó, que é o O. O O longo, né? A letra O. Que é o O, que é transliterado assim, com esse tracinho em cima. Tá aqui. Essa letra do lado é o Shin, né? Tem um pontinho do lado direito da letra Shin. Se tivesse desse lado aqui, seria o Sin. Né? O lado esquerdo é Sin e o pontinho do lado direito é o Shin. Quase colado aqui com o Rolen, né? O Shin é o SH. Tá aqui. E debaixo do Shin eu tenho o Segol, que aqui é uma letra, o E breve, 3 pontinhos. Tá aqui. O Moshe. O Moshe podemos traduzir por de Moisés. Tá aqui. Vamos continuar então. Aqui eu tenho a segunda palavra do versículo, né? O re. Tá aqui. O re é um H. O re. Embaixo do re eu tenho kametz, que é o A longo. Representado assim, ó. Translitero ele assim. O A com esse tracinho em cima. Kametz. Ra. Tá aqui. Ra. Essa letra aqui é o Yud. Embaixo do Yud eu tenho outro kametz. O Yud é transliterado como um Y. Aqui no final dessa palavra eu tenho o kametz embaixo do Yud e no final um outro Re. Sempre quando tiver essa terminação aqui, ó. Essa terminação, kametz e Re, tá vendo aqui? Essa terminação aqui, eu posso transliterar isso com um A com circunflexo. Tá aqui. Acho que o João Batista até mencionou isso em aula, né? Tá vendo aqui? São dois kametz. Em teoria, eu poderia traduzir esse A aqui igual esse e colocar um outro H aqui no final. Só que quando tem essa terminação aqui nas palavras, eu posso transliterar um A com circunflexo. Isso aqui já indica que é um kametz e um Re no final. Como o Re é sem som, então eu faço isso aqui. Né? A leitura é Raya, Raya. Né? Na verdade é Raya, não é Ra. O Re ele tem um som mais fraco. Então é Raya. Né? Esse aqui não é pronunciado. Então aqui, o Moshe Raya. E Moisés, isso aqui é estava, esse sentido, era, ser, né, que Moisés era, ou Moisés estava, uma coisa nesse sentido. Vamos continuar aqui, ó. Moshe Raya
Oroé. Então eu tenho aqui o Uresh, que é o R. Em cima do Uresh eu tenho um Rolen também, que nem esse aqui, ó. O Rolen, tá aqui, vamos colocar ele então. Tá aqui. A próxima letra é o Ain. O Ain, ele não tem som, só que ele é transliterado como uma vírgula ao contrário, né? Assim, ó. Uma vírgula ao contrário. E embaixo, é sempre mais do lado de cima, assim, da escrita. E embaixo do Ain eu tenho um segol, que é o mesmo daqui, ó, tá vendo? Esse segol é o mesmo da palavra Moshe. Então, coloco ele. Tá, ficou meio ruimzinho aqui. E depois do segol eu tenho o Re. O Roé. O Moshe Hayá Roé. Né? Apacentava, né? Pastor. Apacentava. Esse sentido tem essa palavra. Bom, continuando. Aqui eu tenho Etson. Aqui eu tenho um Aleph. Vou transliterar ele. O Aleph não tem som, mas ele é transliterado como uma vírgula normal. Ele é o contrário do Ain. O Ain a gente translitera ele com uma vírgula ao contrário. E o Aleph, uma vírgula normal. Esse sentido aqui, ó, sentido contrário. Sentido horário. A gente faz ele no sentido horário. Tá vendo? E aqui o Ain a gente coloca ele virado para lá. Sentido horário não, né? Porque na verdade o Aleph a gente faz ele como se fosse uma vírgula e o Ain a gente sempre faz do contrário, né? É bom lembrar disso para não esquecer. Debaixo do Aleph, então eu tenho o Segol. Depois eu tenho o Tav, que é um T. Pode transitar ele como um T, tá aqui, ó. Tav. É como ele não tem o Dagesh dentro dele, o Dagesh é esse pontinho aqui, ó, que nem tem nessa letra. O Tav faz parte do grupo Big da Kefat. São grupos de palavras, de letras que recebem esse pontinho aqui, ó. Quando ele não tá com um pontinho dentro, geralmente alguns gramáticos vão transliterar ele como TH, assim. Desse jeito. Quando ele tá com um pontinho dentro, é só T. Né? Quando é nesse sem o Dagesh, é um TH do inglês, um som mais it, um som mais leve. Continuando aqui. Aqui eu tenho o Tsad, TS. Posso transliterar como um TS. Em cima do Tsad eu tenho um Rolen, igual esse, igual aquele lá. Tá aqui. Depois eu tenho o Aleph. Tá aqui, a vírgulazinha. Depois, esse aqui é o Nun. É o Nun final, Nun Sofit, né? É a letra Nun, só que na forma que ela aparece no final de uma palavra. Então, coloco aqui. Etson. Etson significa rebanho, né? Tson é gado, rebanho. Esse et, ele não tem tradução, né? Não se traduz. Geralmente ele indica o objeto direto. Aqui é o objeto direto. Então, ele está aqui só para indicar o que era apacentado, né? Então, ele indica o objeto direto do verbo, né? Então, o verbo, aqui está o objeto direto, e aqui está o complemento, né? Então, ele não tem uma tradução para o português. Ele está aqui para fazer uma indicação, que esse aqui é o objeto direto desse. Então, é o Moshe, Hayá, Roé, et Tson. E Moisés era apacentador, ou estava apacentando o gado, o rebanho,
E vamos só mais essa palavrinha aqui. Que aí a gente já consegue fazer para todas as demais depois, né? É o rebanho. Rebanho de quem? Tá aqui, ó. Essa palavra aqui agora. Yitro. Então aqui eu tenho o Yud. Debaixo do Yud eu tenho um pontinho, que é o Hirek, é o I breve. Tá aqui. Depois eu tenho um Tav, sem o Dagesh, posso colocar um TH. Voltando. Debaixo do Tav eu tenho o Shiva, o Shiva. Esse Shiva aqui, ele não é vocálico, ele é um Shiva mudo. Ele não é pronunciado, eu nem preciso transliterá-lo também. Então, esse caso aqui, ele é mudo. Ele só vai ser vocálico, ele seria vocálico se tivesse um Dagesh dentro desse Tav aqui. Eu pronunciaria ele, ou se essa vogal que antecede aqui o Shiva, se fosse uma vogal longa, então ele seria vocálico também. Mas como ele não cumpre nenhuma das duas regras, então ele é um Shiva mudo. Ele não tem uma vogal longa antes dele, e nem a letra que está acima dele tem um Dagesh. Então eu não preciso pronunciar. Então é it, ro. Porque se pronunciar se eu tivesse que pronunciar, seria um E bem fraquinho, que é o som do Shiva. Mas como ele é um Shiva mudo, eu não coloco ele nem na transliteração. Então é it, já parto para outra. Uresh. E aqui eu tenho o Rolenvav. Isso aqui é um o O longo. Que é assim. Tá vendo que, repara que eu represento o Rolenvav, que é o O longo, dessa forma aqui, ó, com um chapéuzinho. O Rolen, que também é uma vogal longa, mas ele pode vir sem ser com o Vav. Tá vendo aqui que nem essa palavra aqui. O Roé. Eu translitero ele com um tracinho, é diferente. Esse aqui é com chapéuzinho, porque ele é com o Vav. E esse aqui de Roé, ou de Moshe, ele é só com um tracinho, porque ele só vai um pinguinho em cima da letra, tá vendo? Essa é a diferença dos dois. E aqui, Yitro, que é Jetro, né? É o nome do sogro de Moisés, Jetro. Que poderia, algumas traduções gostam de deixar sempre os nomes no original, né? Então, poderia traduzir como E Moshe era apacentador, ou estava apacentando o gado, o rebanho de Yitro, ou Jetro. Então, quando a gente faz a transliteração do versículo, eu creio que fica muito mais fácil para a gente ir aprendendo e ir lendo. Porque quando você faz a transliteração, que nem está aqui, a gente começa a ler assim, ler por aqui, para ir acostumando a ler. Depois, quando você já estiver acostumado, toda essa parte aqui de transliteração nem é necessária mais. Que aí você já consegue naturalmente já ir lendo diretamente o que está aqui. Ó. O Moshe, sem precisar recorrer à transliteração, só lendo aqui você já vai acostumando, que depois que você já está acostumado a fazer todo esse processo, aqui fica muito mais fácil de fazer a leitura, né, conforme você vai acostumando. Então, o Moshe, Haya, Roé, et Som, it Ro, Rotno, Kohen, Midian, Vayan, Hag. E assim por diante.